Então hoje vamos falar sobre uma das causas principais da insónia. Um canal em que eu estou a apostar muito e que estou a colocar muitos conteúdos é o YouTube. Vão ao YouTube, procurem Dr. João Bravo, subscrevam o canal e ativem o sininho para não perderem uma pitada das coisas super interessantes que eu tenho e que vou continuar a colocar lá. Então hoje vamos falar sobre uma das causas, se não a principal causa das insónias: o pensamento acelerado. O Buda dizia uma frase muito interessante: nem os teus piores inimigos te podem fazer tanto mal como os teus próprios pensamentos. Concordo com esta frase na totalidade. Nossa mente desastrosa, uma mente preocupada com o futuro, uma mente preocupada ou a viver no passado, pode ser realmente causa da depressão, se vivermos muito no passado, ou uma causa de ansiedade crónica, se estivermos sempre a projetar-nos no futuro. Sobretudo se fizermos projeções negativas sobre o nosso futuro. Quanto mais negativas são as projeções sobre o nosso futuro, mais a nossa ansiedade cresce. Então, ser invadido por uma corrente de pensamentos incessantes quando deita a cabeça na almofada é uma das causas principais e também das causas mais comuns de insónia. Parar de pensar é absolutamente impossível, mas todos nós temos a capacidade, conseguimos treinar e educar o pensamento. Se entrarmos neste processo de pensamento acelerado, principalmente aquele tipo de pensamento que me informa sobre o que eu não fiz ou o que eu deixei de fazer, o que é que eu odiei, o que é que eu tenho para fazer no dia seguinte, porque é que eu não fiz determinada coisa de determinada maneira, porque é que alguém me fez determinada coisa ou teve determinado comportamento comigo, o pensamento não desaparece e torna-se repetitivo. Entra no nosso cérebro e aí permanece. A pressa, a urgência, a veemência, a ansiedade, a impaciência, o querer obter respostas rápidas para as nossas questões, a exigência excessiva connosco, o querer projetar respostas, soluções e resultados, o querer tudo para ontem, e atenção que existe muita gente viciada nisto, são as condições não orgânicas que maior impacto têm sobre o sono, uma vez que conduzem ao pensamento acelerado. Quanto mais racionalizamos, quanto mais tentamos encontrar justificações para coisas que nos acontecem, quantos mais pensamentos obsessivos deixarmos entrar na nossa mente, quantas mais áreas tentarmos controlar, recorrendo ao pensamento, mais dificuldade vamos ter em entrar e permanecer num sono revitalizante, num sono reparador. A qualidade do nosso sono e a função fisiológica e psíquica do ordenamento do comportamento depende diretamente da nossa capacidade de aceitação. Ter capacidade de aceitação não significa resignação. Okay? São coisas completamente distintas. Ter a capacidade de aceitação do que nos acontece sem questionar as emoções e sentimentos que nos invadem é, porventura, das melhores terapias para o sono. Mais uma vez, eu digo, ter a capacidade de aceitação não é a mesma coisa que resignação. Okay? Não temos que ser resignados, mas muitas vezes temos que aceitar e colher o melhor fruto
das experiências. A grande questão é que nós, às vezes, estamos num bosque formoso, num bosque lindo, à beira-mar, numa paisagem magnífica, e em vez de nos focarmos nestas coisas boas que estão à nossa volta, focamos-nos nas coisas más. Um objeto que não deveria estar ali, um barulho que nos irritou. Então, o convite é aceitar e focarmos-nos nas coisas positivas. Quando falo em aceitação, a maior parte das vezes não se trata de mudar o sentimento. Estamos tristes, estamos alegres. Se estamos deprimidos. Não se trata de mudar o sentimento, trata-se de aceitar o sentimento. Grande parte das vezes, o mais importante é dar um novo significado e leitura aos factos, às coisas que nos acontecem. Olhar a vida e as coisas que nos acontecem através de outro ângulo, ver de maneira diferente. Muitas vezes, quando olhamos para uma situação ou para um problema de maneira diferente, conseguimos alterar o próprio sentimento que essa situação nos provoca. Na realidade, as circunstâncias e as situações que nos acontecem na nossa vida não são boas nem más. São neutras. As circunstâncias dependem da minha interpretação. Obviamente que eu não estou a falar de coisas dramáticas que possam acontecer na vida das pessoas, mas, regra geral, as circunstâncias e as situações não são boas nem são más, são neutras. Para uma pessoa, uma circunstância pode ser positiva e para outra, a mesma circunstância pode ser negativa. Então, depende do ponto de vista. Estejamos atentos a isto. É muito importante. Quando fazemos este tipo de avaliação das circunstâncias, se são boas, se são más, estamos a dar o nosso poder pessoal, que é das coisas mais importantes que temos, a coisas e a circunstâncias de fora. Pensar é, de facto, muito importante, mas não na hora de dormir, obviamente. Se entrarmos no processo de pensamento acelerado, criamos um obstáculo à entrada do sono. Uma das formas que comprovadamente funciona é imaginar que os pensamentos são uma nuvem. E quando esse pensamento vem, imaginar essa nuvem a ser empurrada pelo vento no céu e a ser levada para longe até desaparecer. E vem um novo pensamento e voltamos a imaginar que é uma nuvem, que esse pensamento desaparece. É uma técnica que, de facto, resulta muito bem. Outra técnica interessante e que eu adoro é focar-se na respiração. Focar-se na inspiração e na expiração. E há uma técnica de respiração que eu adoro para tranquilizar, acalmar rapidamente e travar os pensamentos, que se chama a técnica do jarro. Então, é como se enchêssemos um jarro. Quando enchemos um jarro, enche primeiro a parte de baixo e depois a parte de cima. E quando despejamos o jarro, primeiro sai a água que está em cima e depois a água que está em baixo. Então, a técnica de respiração é exatamente a mesma coisa. Quando inspiramos, primeiro sobe o abdômen e só depois o tórax. E quando expiramos, primeiro sai o ar do tórax e só depois o ar abdominal. Isto parece fácil, mas exige treino. Muitas vezes as pessoas não têm o diafragma suficientemente trabalhado para conseguirem fazer facilmente esta respiração. Mas é treino. E ao aplicar esta técnica, vai perceber que rapidamente o corpo e a mente começam a relaxar. Toda a energia negativa vai desaparecendo e o pensamento desacelera. Outra coisa muito importante é que nós necessitamos, de facto, de descansar. E muitas vezes não respeitamos estes ritmos. Mas descansar não é ver televisão. Ver televisão é desligar-se da sua neurose
para ligar-se a todas as neuroses que estão a acontecer no mundo. Eventualmente, ver uma série relaxante ou um documentário, mas nunca pelo menos 2 horas antes de deitar. E recomendo abolir as notícias e as séries ou documentários violentos. Segundo algumas filosofias, a vesícula biliar é um grande portal para a nossa mente. Segundo estas filosofias, a vesícula atua no desenvolvimento do nosso pensamento, na qualidade do pensamento, no ritmo e na velocidade do pensamento, do qual depende o nosso sono. Existem muitas plantas e suplementos que ajudam a estimular o funcionamento da vesícula biliar. Mas na relação entre a vesícula e o pensamento acelerado, existe uma planta muito importante, a oliveira. As folhas de oliveira ajudam na capacidade de lidar melhor com o pensamento. Então, se sofre deste problema, aqui vai uma dica de ouro. Mastigue 1 a 2 folhas de oliveira ao final do dia. Entre a passagem do final do dia e início de noite, mastigue bem as folhas durante 1 ou 2 minutos, durante 10 a 15 dias, ingerindo apenas a saliva, não as folhas. Se no fim desse período achar que ainda não está bem, pode repetir o processo. Existem também alguns suplementos que eu utilizo. Utilizo muito suplemento que é o Easy Calm, que contém, entre outras coisas, triptófano, grifónia, valeriana e outro suplemento que é L-tianina. Nos casos, sobretudo pessoas que têm dificuldade em manter o sono, em ter um sono estável, okay? E também na dificuldade de entrar ao sono. Nas pessoas que têm maior dificuldade na primeira fase do sono, na entrada para o sono, eu aí recomendo o uso de melatonina. Okay? São, então, 2 suplementos para quem quer melhorar a qualidade do sono, que é o Easy Calm e a L-tianina, e para quem quer melhorar a entrada no sono, a melatonina pode ser muito interessante. Podem encontrar estes produtos no site www.drjoãobravo.com ou encomendar pelo telefone 220 998 912. A insónia também pode aparecer em situações opostas, como, por exemplo, quando procrastinamos, quando adiamos a tomada de decisões em aspectos fundamentais da nossa vida. Então o meu convite é, para além de pôr em prática tudo o que ouvimos para trás, se há alguma coisa que tem que, ou que deve, ou que quer decidir na sua vida e anda a adiar, que resolva o mais rápido possível. E era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Sigam o canal e ativem o sininho para não perderem pitada daquilo que eu vou colocar lá e que é muito interessante. Por hoje peço-vos também que coloquem um gosto e partilhem para podermos ajudar o maior número de pessoas possível. Beijinhos e abraços para todos. Muito obrigado por estarem presentes. Muito obrigado e até breve.